Bom pessoal, olá a todos, vamos lá ao nosso quadro A Mentira do Dia. Bom pessoal, é o seguinte, como nós tivemos essa tragédia que atingiu aqui o litoral de São Paulo por causa das chuvas, as pessoas estão postando dois tipos de mentira agora aqui no Twitter, né? A primeira é essa daqui. Esse aqui é o perfil do Flávio Bolsonaro. Ele escreve assim, ó: o presidente de todos os brasileiros, desde que sejam companheiros. Ele posta aqui um recorte, né, de uma nota de que a Cláudia Raia recebeu 5 milhões, né, através da Lei Rouanet. E quando você vai ver nos comentários dos bolsonaristas sobre a tragédia, você vê um padrão, né, aquele efeito manada. Todos eles mencionam isso, que a Cláudia Raia recebeu o dinheiro da Lei Rouanet, 5 milhões. Então a narrativa deles é o seguinte: o Lula deu só 2 milhões lá para o litoral de São Paulo e 5 milhões para a Cláudia Raia. Eu já fiz um vídeo aqui explicando sobre a Lei Rouanet, pessoal, que a Lei Rouanet, o governo não dá dinheiro para ninguém. Ela é uma lei de renúncia fiscal. A pessoa pode captar esses valores, ela é autorizada a captar através da lei, quer seja com pessoa física ou jurídica. Tanto que tem até um artigo aqui do Estadão que já desmentiu isso, ó. Cláudia Raia não recebeu 5 milhões da Lei Rouanet. O produtor da peça ele foi autorizado a captar a verba, tá? Ó, a empresa que vai produzir os espetáculos com a atriz em 2024, ele pode buscar patrocinadores, buscar até 5 milhões, que terão abatimento fiscal. O que é abatimento fiscal? A pessoa pode deduzir de 4% a 6%, eu não lembro se é 4%, acho que é 3%, de 3% a 6%, dependendo se é pessoa física ou pessoa jurídica, que colaborar com o projeto dela. Pessoa física ou pessoa jurídica é governo? Pessoal, não. Então não tem nada a ver isso daí que eles estão falando, isso é uma narrativa falsa e mentirosa. Aqui tudo vocês podem ler o artigo. É enganoso dizer que a atriz Cláudia Raia recebeu 5 milhões do governo federal via Lei Rouanet. Na verdade, um projeto para a montagem de 2 peças de teatro a serem estreladas por ela recebeu o que? Dinheiro do governo? Não. Autorização para captação desse valor. E só lembrando, pessoal, que muita gente que é autorizada a captar pela Lei Rouanet, às vezes eles não conseguem captar o recurso. Aí depois eles são obrigados a devolver para as pessoas que doaram, quer seja pessoa física ou jurídica, porque o máximo que o governo faz através dessa lei é autorizar o projeto, que essa pessoa conseguir captar o valor, as pessoas que doaram, elas vão poder ter um abatimento fiscal. Só isso. Então o governo não está dando nada, nem um centavo para ninguém. É isso que eu falei, o bolsonarismo vive disso, ó. É de mentiras e narrativas mentirosas. Opa, tem que ler aqui sem querer. Isso significa que o produtor da peça pode buscar, empresas ou pessoas físicas. Empresa ou pessoa física é governo, pessoal? É dinheiro do nosso bolso? Se você pegar um empresário aí, sei lá, como Ike Batista, se ele der 1 milhão para a peça da Cláudia Raia, ele é governo? Se o Silvio Santos der 1 milhão para a Cláudia Raia, ele é governo? Não, uma pessoa física e uma empresa não são governo. Dispostas a patrocinar os espetáculos em troca de quê? De renúncia fiscal, de 3% a 6%, uma renúncia mínima até. Caso a captação de recurso ocorra. Por que caso ocorra? Porque pode não ocorrer. A pessoa pode ter o projeto aprovado pelo Ministério da Cultura e pode não conseguir o dinheiro para captar, tá bom? E é obrigatório haver contrapartida social, como distribuição de ingressos grátis, essas coisas. Então eles mentem, todos eles, dando a entender que o governo federal está dando 5 milhões para Cláudia Raia. Você tecla nos comentários aqui de qualquer perfil bolsonarista, você vê todos eles dizendo a mesma coisa, o efeito manada. Eles mentem em conjunto, tá bom? Outra mentira que eles estão espalhando, pessoal, é isso daqui, ó. Esse aqui é o perfil daquele Gustavo Gayer lá. Só para você entender melhor a grande diferença entre um presidente honesto e um ladrão vagabundo. Olha como ele chama o presidente da república. Ladrão vagabundo. É a fabulazinha das raposas, né, pessoal? É surreal isso. Aí ele fala que o governo federal do Lula anunciou 2 milhões para ajudar as vítimas do temporal em São Paulo, enquanto que o Bolsonaro liberou 700 milhões para assistência à população em áreas afetadas pelas fortes chuvas. Teve um cara que comentou aqui nos comentários agora há pouco que ele falou que o governo deu 1 bilhão. Não sei onde é que ele tira essas informações, mas é mentira, tá? E essa informação aqui do Gustavo Gayer também é mentira, tá? Porque nós temos alguns problemas aqui. Primeiro, quando teve a tragédia lá na Bahia... isso aqui eu esqueci de mostrar, ó. Ó quem é que recebe aqui, ó, dinheiro do governo, ó, e não é renúncia fiscal, ó. Gustavo Lima. E o Bolsonaro impôs sigilo de 100 anos, o governo honesto, o presidente que não é ladrão, ó, ele impõe sigilo de 100 anos sobre o cachê pago pelo governo a Gustavo Lima, por propaganda. Então isso aqui sim é dinheiro público. Isso aqui não é renúncia fiscal. Isso aqui é o dinheiro que o governo federal tira dos cofres públicos para pagar o cachê de um artista. O da Cláudia Raia não, ela foi autorizada a captar recursos e ela pode nem conseguir, tá? Tem a chance de sim, tem a chance de não. Mas continuando aqui, ó. Isso aqui é uma mentira que circulou na época que teve a tragédia da Bahia, que o Bolsonaro liberou milhões lá para os estados. Primeiro que esses 700 milhões que ele está falando aqui não era para Bahia, tá? Como está aqui na postagem dele do G1. Na verdade eram vários estados
e está na própria matéria. Foi Bahia, Minas Gerais, eu não lembro se foi o Maranhão também, mas foram 5 ou 6 estados que foram atingidos por chuva, incluindo o estado de São Paulo, que teve desmoronamento em Franco da Rocha, e até lá em Morato, onde eu tenho casinha, teve desmoronamento. Então, esse dinheiro não é 700 milhões não para ajudar, como eles dizem, não. E só para o estado da Bahia foram 200 milhões, tá? Que foi destinado devido a essa divisão entre os estados. Mas esse valor, na verdade, foi só 40% disso, e para ser dividido entre os municípios. Aqui, ó, o presidente segue de férias e o governador Rui Costa informa que o montante anunciado é para ser dividido entre estados. Então, esses 200 é para ser dividido entre estados. Para a catástrofe na Bahia serão destinados apenas 80 milhões, o que não dá nem para recuperar as rodovias. Tanto que foi oferecida ajuda aqui na Bahia na época, até pelo governo da Argentina. Porque não foi esse valor todo que eles anunciam. Você pode ver que cada um fala uma coisa. Ó, 700 milhões, 200 milhões. Quando você vai ver, a Bahia mal e mal recebeu 800 milhões para recuperar coisas que foram destruídas em vários municípios baianos. Tá? E outra, esse valor que o Lula está dando aqui é baixo? Sim, é bem baixo, 2 milhões. Não dá para fazer quase nada. Mas o Lula ele pegou um governo com orçamento zerado. Ele já furou o teto de gastos, fazendo aquela PEC emergencial para manter o Bolsa Família, aquelas coisas, para manter os programas que o Bolsonaro cortou. Então não tem como você aumentar muito o valor agora, mesmo sendo emergencial, a não ser que ele faça uma outra medida provisória lá, ou corte de algum outro setor. Porque o Bolsonaro deixou com um rombo de quase 400 bilhões do governo federal. Então o valor é baixo, eu admito, mas infelizmente eu acho que é o máximo que dá para fazer no momento, tá bom? Em contrapartida, o Bolsonaro que eles estão falando, o Bolsonaro cortou 99%, 99%, quase 100% da verba para a prevenção de desastres naturais. Recursos previstos para o próximo ano caíram de 2,8 milhões para 25 mil. Ou seja, 25 mil reais só para combater desastres naturais. Foi isso que o Bolsonaro fez aqui em 2022, ó, 27 de setembro. Ele cortou quase 100% do combate de verba da prevenção de desastres naturais. O que é prevenção? É fazer muro de arrimo, preservar a mata ciliar, essas coisas, para evitar enchente e deslizamento. Tanto que nós tivemos também aquela chuvarada, né, que atingiu Santa Catarina no passado, logo depois das eleições. E engraçado que Santa Catarina é um estado que é um dos mais bolsonaristas do Brasil, e eles foram brutalmente atingidos pelas chuvas, sendo que o presidente que eles votaram foi o que mais cortou verba para combater desastres naturais. Tá bom? E por fim, deixa eu ver só o que mais aqui. O Bolsonaro, eles estão mordidos, né, com o Lula, porque o Bolsonaro na época que teve a tragédia na Bahia, o Bolsonaro não conseguiu nem fingir ter empatia, né? Que o Bolsonaro, na verdade, ele é isso, né? Um cara que ele só pensa nele, é venerado por pessoas aí tolas, né? Essas mesmas pessoas que se um parente delas morresse, o Bolsonaro ia dar um foda-se. Eu não sou goleiro, o que eu faço o quê? Foda-se. E são essas mesmas pessoas que sofrem por esse genocídio aqui, ó. Inclusive ele pode ser julgado em Haia, tá? Pra quem não sabe. Olha a diferença, né? O Lula pode ser indicado para o Nobel da Paz pela questão da Ucrânia, que a proposta dele está sendo aceita por todos os países da Europa, enquanto que o Bolsonaro pode ir para a Haia, né? Por duplo genocídio. Mas enfim, o Bolsonaro estava na Bahia, curtindo férias, foi criticado até por aliados na época, e ele disse que não queria retornar antes, ó. Espero não ter que retornar antes. Mas como teve um rapaz que comentou aí no meu canal que eu acredito nessas mídias falsas, né? Que é uma conspiração contra o Bolsonaro, vários jornalistas se reúnem para criar mentiras sobre o Bolsonaro, eu falei para ele, filho, a mídia não muda o fato. Se você não acredita numa mídia, G1, Folha, que Poder 360, não tem problema. Aqui tem um vídeo dele falando isso, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. A gente aproveitar aí o final de semana, o final do ano. Espero que não tem que retornar isso. Não retorna, não. Pronto, ó. Essa aqui é a página desmentindo o Bolsonaro, tá? Ele tem milhares de horas e horas de vídeo do Bolsonaro falando das escrotices dele. Então quem não acredita na mídia, mídia mente, amadinha, Globo lixo, vocês podem procurar aqui, ó. Tem horas e horas do vídeos do Bolsonaro falando das escrotices dele. Simples, tá bom? Não precisa acreditar na mídia. Você pode ver o próprio Bolsonaro falando. Agora se não acreditar no próprio Bolsonaro falando, aí já é caso psiquiátrico. Tá bom, galerinha? Obrigado aí por ter assistido. Quem puder dar um like aí, paz a todos.